rapaz. Ô, velho, toma cuidado aí, moça. Eu sou mercadoria, o pinto murcho tá indo aí pro lado. Ô, moça, aqui não tem nada de pinto murcho não, filho de um égua. Você não vem com sua esculhambação pra cá, não? Você, ó, eu tô fumando meu cigarrinho aqui, sossegado, já parei meu horário de serviço. E você aparece aqui de novo, rapaz? Ô, mineiro, mas bora agradecer um vídeo a nossos fãs aí que tá visualizando. Ô, gente, visualiza aí no YouTube aí pra nós aí. E dá umas curtidas. Esse menino é tão burro que esse menino não sabe nem falar essa porra, viu? Olha, a gente fala assim, rapaz. Burro eu sei. Você fala que eu sou burro, agora você é mais burro que eu, rapaz. Você é um burro carregando então uma fala carroça. as palavras aí agora. Olha, eu peço a meus fãs que curtem esses vídeos nossos, do Mineiro e do Menino, no YouTube. Todos que assistir, ajuda nós aí. Visualize esses vídeos que nós tá gravando aqui, ó. Que isso é para poder ajudar um time de futebol que nós temos. Então nós estamos gravando esses vídeos e nós peçamos todos os nossos fãs do Brasil para poder visualizar esses vídeos para nós. Como é que é? Visualizar? É, para visualizar. Fala aí, YouTube aí. YouTube, rapaz. Ó, rapaz, vai pra o cara no meio dos infernos com esse negócio, rapaz, ó. Se eu falo é do jeito que eu quero. Ô, mineiro, mas aí, já que seus fãs mandou agradecer, tem umas perguntinhas de seus fãs aqui pra nós. Olha, se for meus fãs que vem fazer pergunta boa, você pode perguntar. Agora, se não for, você pode sair daqui. Pode sumir. E a pergunta primeiro é de um fã seu. Um fã lá de Goiás, um fãzão. Como é que é o nome dele? O nome dele é Cachumba. Ah, sim, Maria, ele vai com a cachumba dele pros infernos pra lá, rapaz. Porque essa desgraça de cachumba não dá certo. Porque esse dia você já vê que esse negócio aí de um piu-piu, que eu me lasquei com essa miséria. Mas piu-piu é seu cunhado? A polícia queria até me pegar, que aquele piu-piu é um ladrão, rapaz. Você não vem falar que aquela porra é parente meu não, rapaz. Olha. Ô, mineiro, mas a pergunta dele... É o quê, moço? É que lá na China tem dois tipos de chuveiro tipo. O nome de um chuveiro é negão. Ó, você não vem que você viu aquela peça daquele negão jogando beijo pra mim lá, o que que deu aquela porra lá, rapaz? Eu não tô nem podendo sair na rua que o povo tá falando. Ué, o mineiro dos vídeos tá coisa que é viado, rapaz, que porra é isso? O nome de um chuveiro é negro. Chuveiro? Negro. Ué. É da China. E o outro é espaguel. Ó, moço, só que você vai com o seu espaguel pro meio dos infernos, que eu não quero saber de negão nem de desgraça de espaguel, rapaz. Mas seu fã mandou perguntar pra você. O quê? Se você preferia tomar banho com o negro ou com o espaguel? Ah, moço, você fala pra esse fã que ele é muito um filho da puta. Que ele vai tomar o banho dele pro meio dos quintos infernos, esse desgraçado. O cara vem perguntar se eu vou tomar banho com o negão, rapaz. Quer dizer que eu sou viado, eu sou boiola. Sai de mim, rapaz. Ah, moço, esse negócio de banhar com o negão, rapaz. Você que tem que banhar com ele, rapaz. Eu não. Eu não, rapaz, sai de mim, rapaz. Ó, vai aqui esses negócios de negão que eu só tô me lascando, rapaz. Com esses negócios dessas porra. Esse menino só me apronta, rapaz, essa porra. Uma hora eu pego essa miséria também. O quê, moço? Mas aí tem uma pergunta de uma fã sua. Uma quê? fã que disse que vai te dar uns presentes quando vindo aí. Presente? E o nome dela é Karine. Eu já tenho até medo. Quando a esmola é muito, tanto eu santo desconfia. Que esse negócio de presente, eu só me lasco, rapaz. Aí, mineiro, ela falou que tem 2 cachorros lá. Cachorro? É. Aí vê que é uma cachorra safada que nem ela. Mas ela perguntou pra você se você queria. O nome de uma cachorra é de bunda. De bunda, ó, rapaz, que negócio de bunda, rapaz. É bunda dela pra lá, rapaz. Tem nada a ver com bunda de ninguém não, moço. E o nome do outro é Tô Levando Chifre. Levando chifre é a mãe daquela rapariga que ela vem falar que eu tô levando chifre aqui, cor, rapaz. Ó, moço, só Aí ela perguntou que quando você for lá, se você queria levar de bunda ou se você queria levar de chifre. Ela vai levar a bunda que pariu aquela rapariga, rapaz, que não é levei de porra de bunda não, rapaz. Que negócio eu vou levar na bunda, moço? Sai de mim, moço? De bunda, e se você queria levar chifre. Eu não quero negócio de bunda e nem de chifre, rapaz. Pai, que essa desgraça, ó. Eu já vou levantar ela aqui. Pai, que essa porra. Já venho levar em bunda e tomar em chifre, rapaz. Que negócio é esse, pai?